Bíblia Israelita completa. Vaikra, Levíticos, capítulo 14. Depois disse Yahweh a Moshe: Esta será a Torá do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao Corém, e este sairá para fora do acampamento e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o Corém ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se imole uma das aves num vaso de barro sobre as águas vivas. Tomará a ave viva e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o aspergirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. A pessoa que se há de purificar lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3/10 de efa de flor de farinha para oferenda de cereais, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o Corém, que faz a purificação, apresentará o homem que há de purificar, bem como aquelas coisas perante Yahweh à porta da tenda da revelação. E o Corém tomará 1 dos cordeiros e oferecerá como oferenda pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferenda de movimento perante Yahweh. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferenda pelo erro e o sacrifício, no lugar Kadosh. Porque como oferenda pelo erro pertence ao Corém, assim também a oferenda pela culpa. É coisa santíssima. Então o Corém tomará do sangue da oferenda pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante Yahweh. Do restante do azeite que está na sua mão, o Corém porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferenda pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o Corém fará expiação por ele perante Yahweh. Também o Corém oferecerá a oferenda pelo erro e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa a sua imundícia. E depois imolará o sacrifício. E oferecerá o sacrifício e a oferenda de cereais sobre o altar. Assim, o Corém fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre e as suas posses não bastarem para tanto, tomará 1 cordeiro para oferenda pela culpa, como oferenda de um movimento, para fazer expiação por ele. 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite para oferenda de cereais, 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme suas posses permitirem, dos quais um será oferenda pelo erro e o outro sacrifício. Ao 8º dia os trarás para a sua purificação ao Corém na porta da tenda da revelação perante Yahweh. E o Corém tomará o cordeiro da oferenda pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferenda de movimento perante Yahweh. Então imolará o cordeiro da oferenda pela culpa, e tomando do sangue da oferenda pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito.
Também o Kohen derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante Yahweh. Igualmente do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferenda pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante Yahweh. Então oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme as suas posses lhes permitirem. Sim, conforme as suas posses, um para oferenda pelo erro e o outro como sacrifício, juntamente com a oferenda de cereais. Assim fará o Kohen perante Yahweh, expiação por aquele que há de se purificar. Esta é a Torá daquele em que estiver a praga da lepra, e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferenda estipulada para a sua purificação. Disse mais Yahweh a Moshe e a Aharon: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da sua possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará ao Kohen, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o Kohen ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne impuro tudo o que está na casa. Depois entrará o Kohen para examinar a casa, examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o Kohen saindo daquela casa deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o Kohen e a examinará. Se a praga tiver estendido nas paredes da casa, o Kohen ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as excluam da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro e ao redor, e ao pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar impuro. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará, e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as paredes, raspada a casa e de novo rebocada, o Kohen entrará e a examinará. Se a praga se estiver estendida na casa, lepra roedora na casa, é imunda. Por conseguinte, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. A pessoa que entrar na casa enquanto estiver fechada será impura até a tarde. A pessoa que se deitar na cama lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas tornando o Kohen a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o Kohen declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo, e molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a Torá de toda sorte de praga de lepra e área com crosta, da lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, quando será limpa. Esta é a Torá da lepra.